Chegando agora nesse momento do curso, já tivemos a possibilidade de ver sobre as formatações de células, linhas, colunas, bordas das nossas planilhas, renomear as planilhas, copiar planilhas. Já aprendemos a trabalhar com algumas fórmulas, no caso da adição que nós fizemos no início. Aprendemos também como fazer referência às funções e agrupar funções numa mesma para poder dar um resultado, facilitando assim a visualização, como no exemplo que foi feito aqui na última atividade, onde nós temos aqui a função C e função média em conjunto, trabalhando em conjunto. Agora vamos trabalhar com outro item muito interessante nas planilhas de cálculos. Apesar de ser uma planilha, ele também permite que você possa simular um banco de dados. Então ele tem comportamento, além de planilha, ele também pode simular um comportamento de banco de dados, auxiliando na filtragem das informações, auxiliando você também na busca dessas informações. E acredito que, sabendo desse potencial dessa planilha, você poderá tirar vários recursos, desses recursos de filtragem de dados, facilitar a sua vida, facilitar o seu trabalho, na hora que você precisar imprimir, na hora que você precisar visualizar, de acordo com aquilo que você trabalha, né? Então, vamos usar aqui a nossa planilha de exemplo, essa planilha dos nossos alunos. Imagine que a nossa listagem realmente seja maior do que essa. Estou citando aqui um exemplo de 29 alunos, mas imagine que eu trabalho com uma outra situação em que eu tenho diversas pessoas. E para visualizar e facilitar a minha visualização, eu posso aqui organizar essas informações que estão aqui desse lado. Para isso eu vou trabalhar com o menu dados. No menu dados eu preciso selecionar qual campo que eu quero lidar com as informações. No caso aqui, vamos simular que aqui neste meu banco de dados, né, eu teria então aqui o campo número da chamada, campo nome do aluno e o campo da média anual, ou no caso se ele foi aprovado ou reprovado. Observando nessa situação aqui, imagine que você deseja então agrupar de maneira ordenada os alunos que foram aprovados e deixar separado os alunos reprovados. Você vai precisar selecionar o intervalo das células que você pretende fazer a classificação. Você vai lá no menu dados, pega aqui o item classificar, você seleciona, no caso da listagem, onde está os aprovados, deixa em ordem crescente, ok, ele organiza para você automaticamente. Outra ferramenta muito interessante das planilhas eletrônicas, no quesito de banco de dados, é que você pode fazer a filtragem. Então, eu não pretendo organizar aqui os aprovados e reprovados em listas diferentes, mas eu pretendo ficar visualizando somente os aprovados ou os reprovados. O procedimento também fica no mesmo menu. Você seleciona o intervalo de células que você pretende fazer essa filtragem, você vai lá no menu dados, você clica no item filtro e ele abre para você o subitem. Nós temos aqui autofiltro, filtro padrão e filtro avançado. Eles trabalham com o mesmo princípio. O autofiltro seria um dos processos mais simples para você, porque você pode clicar nele aqui e ele já aparece as setinhas de seleção para o usuário. Então, no caso, eu quero, nessa listagem aqui, classificar, fazer a filtragem somente das pessoas aprovadas. Então, eu venho aqui na seta, veja que ele traz para mim os 10 primeiros, filtro em branco, padrão, filtro em branco, preenchido. Aí ele traz os dados repetitivos que estão nessa listagem. Então, tem os aprovados e reprovados. Aí, clicando nele, ele mantém para você somente aqueles lá, mantendo bonitinho, organizado, somente aqueles alunos. E o procedimento é o mesmo para o reprovado. Caso precisa retornar, voltar a ver todos os registros, esse processo aqui depois não precisa nem estar selecionado. Aí só basta você clicar e você tem aqui a lista dos aprovados, dos reprovados. Muito bacana. Caso você não queira mais trabalhar com o sistema de autofiltro, você vai lá no menu dados, de novo, subitem e desativa ele. Ele vai desaparecer para você.
Caso você queira também fazer uma filtragem de informações um pouco mais específica, por exemplo, na listagem dos meus alunos, eu preciso somente daqueles alunos que estejam com a letra J. Então você seleciona a sua tabela, clica no menu Dados, Filtro Padrão. Aqui no filtro padrão você só precisa saber que cada um desses itens aqui é um campo específico que você vai fazer essa filtragem. Então eu preciso que no campo nome do aluno, a condição que eu preciso para o nome do aluno seja começar com, aí eu digito aqui a letra J, um OK, e todos os meus alunos começam com J, ele faz essa filtragem. Outro recurso muito interessante também, que pode ser bastante abordado, bastante trabalhado, de acordo com as necessidades do usuário. Aí você precisa retornar, basta você clicar aqui no botão desfazer, ele retorna para você. Se você também pretende, por exemplo, os alunos começam com a letra J e com a letra M, por exemplo, seleciona a listagem dos nomes, dados, filtro padrão, no caso do campo nome, como nós fizemos anteriormente, começa com a letra J. Aí você adiciona outro item, né? No caso, ou, né? Operador ou, nome, que começa com M. E aí sucessivamente. Se você precisasse de mais alguns outros nomes, que começassem com outras letras, dá para você fazer também. E aí está o procedimento, muito fácil, simples, né? Para desfazer, basta clicar aqui e ele retorna, como estava a sua tabela anteriormente. Chegando na reta final do nosso tutorial, vamos aprender agora a falar sobre os gráficos, que é um dos grandes e mais importantes itens que todos os usuários que se utilizam de planilhas eletrônicas precisam fazer, né? Utilizam com muita frequência e gostariam de saber usar essa ferramenta do gráfico. Apesar de outros aplicativos também apresentarem a possibilidade da inserção de gráfico, creio que nenhum deles consiga ter tamanha flexibilidade, tamanha alternativa de escolha, estilos, modelos de gráfico, como as planilhas eletrônicas. No nosso exemplo, então, vamos começar aqui começar por um gráfico de barras, de colunas, que são os gráficos mais usuais, que servem como comparação numérica entre esses 4 bimestres que nós temos aqui. Em mente, o usuário da planilha eletrônica, ele precisa ter que, para montar o gráfico, ele precisa de uma maneira sucinta, organizada, deixar sua planilha arrumada, sem muitas frescuras, sem muito cheio de recursos de formatação, para evitar o conflito dessas informações na hora que a planilha precisará selecionar os dados para a formação do gráfico. Observando aqui, veja que eu, de maneira diferente dos outros gráficos, onde eu mantinha células mescladas, né, com títulos diferenciados. Aqui nós temos aqui um exemplo nessa planilha do quarto bimestre, uma célula mesclada, aqui não está mesclado. Esse é um tipo de informação que pode gerar conflito e confusão nas planilhas de cálculo. Então, separei uma planilha à parte, deixei somente o título das informações, no caso o nome do aluno e as notas que virão aqui dos bimestres, certo? E agora eu vou trazer essas informações, as notas desses alunos do bimestre. Caso eu queira montar um gráfico total sobre essas informações ou parcial sobre determinado aluno, eu só preciso selecionar então o título, a barra aqui, o cabeçalho do título dessas informações e o aluno que eu preciso em questão. E eu vou trazer, o que eu preciso fazer agora é trazer, vamos preencher aqui os dados com as informações das notas dos alunos. É claro que existem vários métodos. Um dos métodos é você simplesmente vir aqui, selecionar o campo, né, ou a coluna inteira, copiar essas informações e colá-las aqui na coluna. Só que aí não fica legal. Eu acredito que o dinamismo das planilhas eletrônicas se encontra no caso de você alterar uma informação na raiz, que aqui é onde seria a primeira planilha,
e essa informação aparecer editada aqui. Para isso, nós usamos aquele recurso que nós aprendemos no início do nosso curso, do nosso tutorial, que é você colocar o sinal de igual, ir para a planilha onde se encontra essa nota, clicar onde seria a célula, pressionar o Enter, ele traz para nós automaticamente. Depois basta eu fazer com a alça de auto-preenchimento, que ele coloca para mim todas as informações. Se ele não trouxer bonitinho assim para vocês, lembre-se que vocês têm aqui, né, às vezes ele pode trazer sem as informações decimais, você tem aqui acrescentar ou retirar casas decimais. O mesmo procedimento eu vou fazer aqui com a coluna do segundo bimestre, coluna C. Vou na planilha do segundo bimestre, seleciono a célula que tem a primeira informação, pressiono Enter, ele traz para mim atualizado, alça de auto-preenchimento, prontinho. Terceiro bimestre, coluna D, seleciono aqui, Enter, prontinho, terceiro bimestre também totalmente preenchido. Quarto bimestre, sinal de igual, vou na planilha, na célula, pressiono Enter, prontinho. Estou com minhas informações todas preenchidas. Então vamos fazer agora o nosso primeiro gráfico. Vamos ver como pontuar a nota do aluno Adriano. Suponhamos que você queira fazer ali vários gráficos separados, né, e apresentar para cada um dos pais desses alunos, ou para a coordenação da escola, a nota daquele aluno que talvez não esteja se destacando, ou esteja diminuindo, ou esteja aumentando. Isso vai do critério de cada professor, ou para você mesmo, para simples consulta. Você então seleciona o campo onde estão as informações e o espaço onde estão os dados do aluno. Veja que selecionou aqui, né, nome, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, junto com o seu cabeçalho. Você tem duas maneiras de inserir os dados, o gráfico em questão. Você pode vir aqui na barra de ferramentas ou lá no menu inserir gráfico. Veja que ele traz para nós, né, o gráfico todo arrumadinho, organizado. E aqui você pode selecionar se você quer no formato de barra, se você quer no formato de coluna. Tá? Depois nós vamos ver aqui outros gráficos, o gráfico de pizza também muito utilizado, mas nessa questão aqui vamos usar o de coluna, que seria o mais interessante para nós, para fazer a comparação bimestral desse aluno. Clique em concluir. Prontinho. Está aqui o gráfico deste aluno. Né? Hoje você também pode alterar aqui a área do gráfico. Você pode vir, selecionar, mudar a cor, né? Você pode mudar o tipo de gráfico. Desculpa. Matar a série de dados, escolher a cor aqui. Aí fica a critério, né? Se você quer que apareça a legenda, né, pode excluir a legenda daquele aluno, que não seria interessante nesse caso que nós estamos fazendo aqui, especificando os alunos, né? Esse é o primeiro sistema. Vamos agora fazer outro método de gráfico, que seria o gráfico com mais informações, né? Eu seleciono, imagina então que eu quero o intervalo total desses alunos aqui, mesma situação, né? Concluir. E agora veja que a nossa planilha, ela organizou para nós, como se trata de diversos alunos, né? Ela organizou para nós aqui embaixo o espaço desses alunos. É claro que se você vai apresentar essas informações, não fica interessante deixar dessa maneira aqui, porque vai ficar ruim a visualização. De repente, os dados precisam ser apresentados de maneira mais uniforme, então está faltando o nome de alguns alunos aqui, né? Pode ver que vem do Adriano, vou para a Ana Laura. E eu sei que aqui nessa coluna aqui eu encontro as informações do Alisson, mas o nome dele não aparece aqui. E cada uma das cores estão aparecendo aqui por bimestre. Então eu posso tentar de repente formatar esse tipo de gráfico, né? Ó, vamos tentar ver se de repente o de barra alinharia as informações de uma maneira mais organizada. Olha só que interessante. Trouxe para nós aqui muito mais organizado. Então, né, como ele começa em ordem alfabética, né?
Ele trouxe para nós e aqui estão o nome de todos os alunos. E mantendo as informações. Então, nesse caso, barra foi muito mais interessante pela questão de como apareceu o nome dos alunos na sua sequência com seus dados. E aí fica realmente de maneira visual muito fácil de ver, né? Ó, eu quero ver aqui o aluno Adriano, vejo a comparação desse aluno Adriano, posso comparar com aquele aluno que alcançou médias maiores nesse bimestre, no caso azul, que é o primeiro bimestre. E aí sucessivamente. Também posso fazer um outro tipo de seleção de informações para montar esse gráfico. Eu seleciono aqui, vamos supor, eu quero somente sobre o primeiro bimestre. Vamos lá. Veja que aqui apresenta o mesmo problema, então vou escolher o formato de barra. Você pode arrastar aqui o seu gráfico, aumentar aqui o tamanho da área do gráfico. Você pode dar 2 cliques no gráfico para abrir a edição dele. Clicar com o botão direito na área do gráfico, né, no espaço em branco aqui do gráfico. Excluir a legenda. Veja que eu excluí para aproveitar melhor o espaço. Mas aí você fala, mas eu não sei de quais são essas informações. Então você pega inserir títulos, né? Então você fala notas primeiro bimestre. E aí fica organizando as informações para você. Você também pode, lembrando que você pode formatar essa área do gráfico, colocando uma coloração para ficar um pouco mais apresentável a visualização desse gráfico. Outro aspecto importante sobre gráfico que eu percebo que acontece muito com os usuários iniciantes é com relação a selecionar as informações específicas para a criação do gráfico. Então, por exemplo, nós fizemos aqui, selecionamos o nome do aluno e o primeiro bimestre. Mas caso você queira fazer um gráfico do segundo bimestre, não do primeiro, então você vai selecionar somente aqui a coluna do nome do aluno. Você vai segurar a tecla Ctrl no seu teclado e selecionar aqui o espaço onde estão as informações que você deseja, no caso a segunda coluna. Veja que o Calc, ele traz para vocês as informações que você selecionou segurando a tecla Ctrl. E aí você vai inserir aqui o gráfico, né, como nós tínhamos feito lá anteriormente. Veja que ele já trouxe aqui o segundo bimestre. Depois é só você ajustar e fazer as formatações que você precisa. Vai fazer a formatação, ele precisa estar com essa alça verdinha que aparece aqui nos cantos. Você pode clicar com o botão direito, 2 cliques nele, e você pode formatar a cor do gráfico. Claro que aí vai também da experiência que você tem de utilização das cores, senão você acaba ficando gritante a informação e fica desagradável aos olhos de quem vai olhar esse gráfico. Não quero a legenda, caso eu queira inserir o título. Aproveitando que estamos no tema sobre gráficos, percebo também que para os iniciantes uma das grandes dificuldades na hora de fazer a criação dos gráficos, inserir o gráfico e pedir para inserir o gráfico em qualquer tipo de planilha eletrônica, eu percebo que a maioria das pessoas tem dificuldade com relação ao gráfico de pizza. O gráfico de pizza você tem que analisar por uma ótica diferente, ele não vai fazer uma comparação numérica, como no caso aqui das notas. Então fica difícil você bolar um gráfico de pizza sugerindo aqui, por exemplo, a nota desse aluno, né? Que você vai pegar do primeiro, do segundo, terceiro e quarto bimestre, o nome do aluno, e você vai inserir o gráfico, não vai ter ali ele não vai te fazer um retorno de informação
precisa, né? Vai ser um pouco confuso isso daqui. Então, o gráfico de pizza é utilizado para calcular a porcentagem de um determinado assunto. Então, imagine assim que nessa nossa planilha nós precisamos saber, fazer uma comparação entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre dos alunos que tiraram nota abaixo da média. Então, foram alunos que foram com vermelho nesses bimestres. Então, a gente pode pedir para a planilha eletrônica retornar a quantidade de alunos que tirou nota vermelha, pegar todos esses números e montar, então, assim, o nosso gráfico de pizza e perceber qual desses bimestres eu estou tendo maior dificuldade com relação às notas desses alunos, onde eu precisaria investir mais para que no próximo ano eu trabalhe melhor naquele bimestre, sabendo que que aqueles temas da sala de aula tem mais dificuldade em determinado bimestre, de determinada disciplina. Então vamos imaginar aqui, como é que eu vou fazer a contagem? Eu vou vir aqui ver quantos alunos tem e colocar? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou utilizar uma outra função que existe nas planilhas eletrônicas que faz a contagem para nós dentro de um critério. Existe a função CONT-C, tanto no Excel como no Calc, que você utiliza da mesma maneira. Vamos aqui só nominar sobre que assunto que nós vamos fazer. Então vamos colocar aqui quantidade, alunos, nota baixa. Então vamos pedir para ele, com essa função, você começa com todas que você já aprendeu, com o sinal de igual. A função é cont.c, abre-se parênteses. Vamos falar aqui, veja que aqui ele traz no exemplo já o primeiro, antes do ponto e vírgula, é intervalo e depois o critério. Então vamos falar para ele o intervalo. O intervalo começa aqui da B2 e vai até a B30. Eu poderia inserir esses dados ou simplesmente selecionar enquanto ele estou fazendo a função. Coloco ponto e vírgula. Colocando ponto e vírgula, você pode ver que tanto aparece aqui embaixo como também aqui no campo de fórmula, tá? Abre-se aspas. Como eu vou criar um critério numérico, né, de um cálculo numérico, abro a aspa e coloco lá menor ou igual a 5,9, fecho aspas, fecho parênteses, prontinho. Ele já me retornou que dentro então dessa coluna nós temos aqui 6 alunos que estão com a nota abaixo da média, né? Aí eu aproveito aqui, vou arrastando aqui com a alça de preenchimento ali, prontinho. Aqui no caso eu tenho 8 alunos, 6 alunos, aqui tem 23 alunos. Como exemplo que nós vemos aqui, realmente bastante aluno aqui no primeiro bimestre, olha lá, 6, depois um pouco mais, aí tá certinho. Tendo agora essas informações, eu vou selecionar somente então essa informação aqui e vou para inserir o gráfico de pizza. Olha que interessante. Aí sim está pronto o nosso gráfico, onde ele está aqui. Aí você precisa formatar o gráfico, colocar o título do gráfico, dá 2 cliques nele, botão direito na área do gráfico, né? Inserir títulos, alunos, com nota. Um exemplo aqui, né? Se você quiser, pode depois também dar uma diminuída. Vou ajeitar aqui. Para que não fique agredindo as informações. Certo? Você pode formatar, né? Se você colocar uma área pontilhada. Bom, pessoal, então é isso. Estamos chegando ao final dessa nossa oficina. Para terminarmos, vamos só dar uma relembrada aqui quais foram os assuntos que nós vimos aqui. Desde o início dessa oficina foi a intenção de tornar os usuários iniciantes em planilhas eletrônicas até o nível que começasse o intermediário, né?
partir de agora você já pode colocando em prática tudo isso que nós vimos nessa nossa oficina, você pode já se considerar um usuário intermediário em termos de planilhas eletrônicas. Nós aprendemos aqui desde os conceitos sobre a nossa planilha eletrônica, sobre os comandos que são inseridos nos nossos menus, alguns deles, é claro, porque não foi o escopo desse curso ver todos. Vimos aqui também as barras de ferramentas que você pode visualizar ou não conforme o tamanho da sua tela, o tamanho da sua janela está se apresentando para vocês ou conforme as suas necessidades. Aprendemos sobre endereçamento de células, aprendemos sobre as nossas barras de linha de entrada, que é onde a gente entra com os dados ou com a fórmula ou função. Aprendemos sobre nossa formatação das linhas, da nossa planilha, das nossas colunas. Aprendemos a inserir, retirar, aumentar, diminuir, a mesclar, a formatar a fonte, a formatar o segundo plano da nossa célula. Aprendemos também a inserir planilhas, excluir planilhas, renomear as planilhas. Tivemos depois, no segundo momento, a oportunidade de aprender a trabalhar com as fórmulas e funções da nossa planilha. Aqui nós temos o caso da função média. Aprendemos desde a função das fórmulas simples, que são simples operadores, que você começa com o sinal de igual, coloca o endereçamento da célula, o operador que você precisa calcular, e aí você pressiona OK, ele já te retorna o resultado. Ou para situações onde é mais extenso, você pode usar então as funções, que no caso aqui da média, aprendemos a função soma, média, a função C, a função conte C, como nós temos aqui nessa nossa planilha da média anual, aqui a função C, e também na função do gráfico aprendemos ainda mais uma função que é o conte C, onde utiliza critérios que ajuda você a pensar de uma maneira como programador. Aprendemos também aqui a filtrar os dados na nossa planilha, um outro assunto muito interessante, pouco utilizado pelos usuários iniciantes por desconhecerem, onde você pode simplesmente fazer a filtragem das informações que você deseja, com o autofiltro, também os filtros avançados que nós temos aqui na nossa planilha. E por final, vocês aprenderam a lidar com os gráficos, tanto os gráficos desde o mais simples como o de barra, o de barra aqui no nosso canto direito, aqui no de coluna, e no final também o nosso gráfico de pizza, que trabalha com as informações em porcentagem. Bom, pessoal, é isso. Aguardando vocês para uma próxima oficina, e muito obrigado pela participação de vocês nessa, e até breve.